Som 22. Som 22. Culto de Santa Ceia, né? É o culto mais importante que nós temos, porque nele nós reavivamos o sacrifício de Cristo e tudo aquilo que foi lido lá em Isaías 53, na leitura oficial, né? Que ele levou sobre si, nossa dor, nossa enfermidade. Hoje, através de Cristo, fomos justificados. Através de Cristo fomos regenerados, através de Cristo fomos adotados por Deus, amém? E através de Cristo nós vivemos Hebreus 12, 14, que diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, amém? Essa semana a gente tem muito sobre Oséias. Eu queria compartilhar com os irmãos também, através da vida do profeta Oséias, algo que vai nos trazer um crescimento e uma conscientização daquilo que vamos fazer daqui a pouco. Queria convidar a igreja, vamos ver na versão revista atualizada, né? Oséias capítulo 6, vamos ver apenas o versículo 13, né? Aleluia. Oséias capítulo 6, versículo 3. Apenas um versículo para te iniciar, né? É um versículo bastante conhecido da igreja, né? Queria que a igreja desse por 3, por favor. 1, 2, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Feche os olhos, amém? Senhor Deus, nós somos gratos nessa noite por estarmos aqui mais uma vez meditando a Tua Palavra, crendo que o Espírito Santo já está enxergado desde o começo deste culto, através do louvor, das palavras, das orações de fé, através da leitura oficial, de tudo aquilo que foi testemunhado essa noite. Nós cremos que o Senhor preparou para estarmos aqui aprendendo mais de Ti. Que nós venhamos a sair daqui entendendo, Pai, o que é meditar na Tua Palavra, o que é realmente a figura de Jesus na vida de uma pessoa, mas que tudo aquilo que nós vamos fazer aqui não seja de nós mesmos, mas sim para o crescimento, para a honra e para a glória, em nome de Jesus. Irmãos, essa semana eu estava estudando sobre Oséias. É um livro bastante interessante, porque o profeta Oséias representou com a sua própria vida, né? Não vamos falar sobre a história dele, apenas uma introdução. Ele representou com a sua própria vida o distanciamento que o povo tinha de Deus naquela época e também o seu retorno a Deus. Então, se nós formos pegar a vida de Oséias, futuramente quem quiser ler com mais calma, a própria vida do profeta representou todo esse enredo. Ele viveu numa época de reis, né, impiedosos, de uma degradação moral, onde o povo estava se dando aos seus deleites, aos seus próprios prazeres. O povo realmente não estava ali focado em realmente ter um relacionamento com Deus. E é algo interessante que a mensagem do profeta, né, no livro de Oséias, é que Deus ama incondicionalmente e não rejeita o seu povo. É interessante que no final disso tudo, né, a mensagem do livro de Oséias é que Deus ama incondicionalmente o seu povo, mesmo naquele cenário onde o povo não queria realmente exercer aquele compromisso com Deus, lembrando que nós estávamos na época da lei, né? Então, o povo ali seria a nação escolhida que iria realmente representar esse relacionamento com Deus. Algo interessante, se a gente analisar só esse versículo, né? É um versículo bem interessante, que é uma verdade. Nós pegarmos outros textos da Bíblia, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é um imperativo, sim. Mas antes eu quero te chamar um pouco
para nós entendermos esse contexto. Vamos ler ali no capítulo 5, versículo 13, a partir do versículo 13, ainda em Oséias, vou voltar um pouquinho, para a gente entender o que estava acontecendo neste momento. 5, 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim a Síria e se dirigiu ao rei principal que a acudisse. Mas ele não poderá curá-las, nem sarar a sua chaga. Versículo 14. Porque para Efraim sereis como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-lo-ei e não haverá quem os livre. Vamos ver o 15 também? Isso é o profeta falando, tá? Versículo 15 ainda. Irei e voltarei para o meu lugar até que, no caso do povo, reconheça culpados e busque a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo. Ou seja, nós vemos aí que Deus estava contrariado com a atitude do povo. E o profeta está profetizando para o povo, né? A justiça de Deus no caso. Ele fala assim, olha, né? Ele iria e voltaria para o seu lugar até que o povo reconhecesse a culpa e buscasse a face de Deus, ainda estando eles angustiados. Aí o profeta disse, cedo buscarão dizendo, aí a gente vai para o versículo 6, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Mas ele continua, conheçamos e prossigamos, é uma oração até bonita, né? Em conhecer o Senhor como a alva, a sua vida certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serota que rega a terra. Aí de repente veio o choque de realidade. Versículo 4. Estamos ainda no capítulo 6 de Oséias, amém? Vamos ler o 4. Aí vem o choque de realidade. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada sempre passa. Aí continua o versículo 5, ainda do capítulo 6. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, os meus juízos sairão como a luz. E para terminar o versículo 6, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os outros. Né? É interessante que há uma esperança no versículo 15, amém? De um reconhecimento da debilidade, que o povo volte a Deus. Mas pela situação que o povo ainda se encontrava, nessa oração do versículo 1 ao versículo 3, ela foi repreendida pelo profeta. E no versículo 4 ele fala assim, olha, que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada cedo passa. Ele está repreendendo o povo sobre a qualidade do amor que o povo realmente tinha para com Deus. Oséias quer trazer o entendimento que o crescimento, a maturidade espiritual está relacionada à medida que o povo se relacionasse com Deus. As promessas que Deus tinha para o povo naquela época estavam condicionadas ao relacionamento que o povo queria ter com Deus. Porque como nós lemos, como a pastora leu no textual, em Isaías 53, o que Deus tinha que fazer através de Cristo, Ele fez. Né? E como estamos falando de amor, Ele deu uma prova de amor por mim e por você, que foi entregar o próprio filho dele na cruz. Agora, essa introdução é um objetivo. Algo interessante, algumas considerações interessantes. Oséias nos faz refletir sobre a importância do reconhecimento do cumprimento da vontade de Deus.
Deus tinha uma vontade para o povo de Israel. E Oséias nos faz refletir, se nós formos pegar a história, os capítulos, sobre a importância de reconhecer o cumprimento dessa vontade de Deus. Ele fala também que sobre a importância de nós analisarmos o cenário que nós estamos vivendo. Aí eu quero trazer você como igreja, analisar qual o cenário que nós estamos vivendo. Na época de Oséias, o povo estava vivendo em seus próprios deleites, em seus próprios desejos, de acordo com a sua vontade, tendo um relacionamento superficial com Deus, não realmente dando valor ao amor que Deus está demonstrando com o povo. E é interessante que nós falamos sobre isso no dominical, como foi falado. A lição de hoje fala sobre a segurança, a fortaleza que nós temos através de Deus. É interessante que, como foi falado, hoje nós vemos uma sociedade relativista, imediatista, ansiosa. As pessoas estão mais sem paciência, as pessoas estão muito nervosas. E é interessante que a Bíblia nos traz segurança. A Bíblia nos traz ferramentas para encarar essa situação que vivemos. É muito comum nós vemos as pessoas se embaraçando pela rotina, pelos problemas, pelas dificuldades, sendo que o próprio Cristo nos advertiu: olha, você vai ter aflição, você vai ter tribulação, você vai ter dificuldade. Então a gente passar a tribulação, passar a dificuldade, passar o problema, não nos exime de entender a vontade de Deus para nossas vidas. E rapidamente eu queria compartilhar algo interessante com os irmãos. Nós falamos hoje de manhã sobre batalha espiritual. E algo que, se você esteja de manhã, você sabe. Se você está aqui à noite, espero que você saiba que a batalha espiritual, ela é o tempo todo. O tempo todo você está numa batalha espiritual. O inimigo não deixa de ser inimigo. O inimigo não deixa de tramar contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu casamento, contra os teus filhos. E é interessante que nós, como cristãos, lavados em Cristo, participar da Santa Ceia e entender o que é Santa Ceia, estamos atentos a isso. E é interessante que Deus fala também, que é um texto bastante conhecido, que Ele deixa armas para que nós venhamos a tomar posse e nos defender de tudo esse bombardeio do maligno. Queria trazer algo bem simples para os irmãos, nós vamos estar terminando, mas algo de suma importância, para que ao participar da Santa Ceia, nós venhamos primeiro, a dar a devida importância a esse momento. Segundo, entender o porquê de estarmos participando. E se você não participa, fica ansioso por participar. Efésios capítulo 6, versículo 14, apenas. Todo mundo conhece a passagem sobre Efésios 6, do 12 ao 18, falando sobre a armadura de Deus. Nessa manhã nós ficamos aqui 1h30 falando sobre isso. Eu vou ser bem dinâmico, apenas fazer um recorte para você que vai participar da ceia, entender realmente, tentar realmente dar a devida importância a isso. Diz que Deus tem armas espirituais para que nós venhamos a batalhar de forma espiritual. Amém? Amém? Só que a gente lê. Eu creio que a maioria dos irmãos conhece de qual salteado essas armas. Só que é muito importante nessa que nós meditamos. Diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Para que você possa tomar posse da armadura de Deus, a primeira arma espiritual que você tem que tomar posse é a verdade. Para que você possa tomar posse da armadura de Deus, de tudo aquilo que Deus tem espiritualmente preparado para te fortalecer, te revestir, te resguardar. A primeira arma que é você tomar posse da verdade. Aí pergunta para a igreja: o que é a verdade? Evangelho de João,
capítulo 14, versículo 6. Amém? Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Vamos ler com a sua voz. 1, 2, 3. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, nós está bem fixado, amém? No 3, 1, 2, 3. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluias! Paulo está falando para você: olha, você quer realmente investimento espiritual? Você quer realmente combater as ciladas do inimigo na tua vida, na tua família? Você quer ser fortalecido em meus problemas, em minha dificuldade? Cinja os vossos lombos, se revista da verdade, que é Jesus. Aleluia! A primeira arma que você tem que tomar posse é reconhecer Jesus na tua vida. Aleluia! Senão você nunca vai viver a totalidade daquilo que Deus tem reservado. Porque nós temos sofrido, se Deus falar, olha, a partir de Jesus, sabe o que vai acontecer? O seu relacionamento com Jesus traz a segunda arma, que é a justiça. Essa justiça te permite ter um direcionamento através do Evangelho. Esse Evangelho vai gerar em você paz, fé, na verdade. Esse Evangelho da paz vai gerar fé em você, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa fé vai te trazer uma convicção profunda da tua salvação. Essa é a armadura de Deus para a vida cristã. Essa é a armadura de Deus. Você pegar lá a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. É isso que Paulo está falando para você. Olha, revista de Jesus. Aceite a justiça que vem através dele. Direcione a tua vida baseado no Evangelho. Porque esse Evangelho vai fazer com que a sua fé seja aumentada. E a sua fé aumentada, ela vai te trazer convicção da tua situação. Então, como que a gente resiste ao inimigo? Como a gente suporta as provações e as tribulações que o próprio Jesus disse que nós devemos passar? É interessante que revestimento espiritual, refúgio, fortaleza, proteção, né? Ele vem através do relacionamento com Cristo. Não é os problemas, não é as dificuldades, não é as minhas angústias. É eu entender que eu vou passar por isso tudo, mas se eu estiver alicerçado em Cristo, através da palavra de Deus, ser direcionado pelo Espírito Santo, a minha fé vai ser aumentada e eu vou suportar tudo isso. Amém. Os irmãos não conseguem entender a profundidade disso. Quantas pessoas já não conheceram, pessoas que se afastaram devido aos problemas, devido à dificuldade, pessoas que não querem realmente exercer o ministério, colocando um monte de desculpas, sendo que foi falado aqui que Ele levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E algo interessante, é uma coisa bem simples, tá? A Bíblia fala para função: quanto mais problemas, mais dificuldade, mais busca a Cristo. Mas reconheça a soberania dele na tua vida. De onde você tirou isso, irmão Alisson? Vamos ler para a gente finalizar. Primeiro, 2 Pedro 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler a partir do 14 até o 18, amém? Diz assim: por esta razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos e sede achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível. 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que foi dada. 16. Ao falar acerca desse assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes estados deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. 17. Vós, pois, amados, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que,
arrastados pelo erro dessa insubordinação, descaiais na vossa própria firmeza. E o 18 todos conhecem, antes crescei na graça e no conhecimento de quem? De Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Amém. Mais um, 2 Timóteo 2, versículo 1. Isso é a palavra de Deus que diz, está tudo escrito aí para a gente. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na que está em Cristo Jesus. E o versículo 2: E o que da minha parte ouviste, através de muita testemunha, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para os instruir a crescer na graça. Fortifique-te na graça, para que você venha a influenciar outras pessoas. E para a gente terminar, o grande segredo disso tudo isso foi falado através da advertência de Oséias, em que não adianta eu dizer que eu vou crescer e prosseguir em conhecer a Cristo, se realmente isso for como o orvalho. Isso for de forma superficial. Oséias nos faz uma advertência para que nós venhamos realmente aprofundar esse relacionamento. O próprio Jesus disse isso lá em Mateus 9, do 9 ao 13, não vamos ler. O grande segredo disso tudo: entender que tudo aquilo que espiritualmente Deus tem preparado para mim, para a minha segurança, para que eu venha suportar tudo aquilo que eu venha passar, ele parte do princípio de eu entender a importância do meu relacionamento com Deus através de Cristo. E o mais importante, tem um segredo agora, para a gente finalizar isso, está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Este é o grande segredo que estava aqui nessa noite, um cerimonial com Deus. Diz assim: nós, na qualidade de Cooperadores, com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebeis a graça de Deus em vão. O segredo da graça qualquer não é como eu recebo, é como eu reajo. Como estamos reagindo à graça de Deus? Porque através dela nós podemos fazer infinitamente mais. Mas o grande segredo desse texto, o grande segredo é a palavra cooperadores. No grego, a palavra cooperadores quer dizer sinergeu. Sabe o que significa isso? Pessoas que trabalham juntas. Isso é um grande segredo. Existe uma responsabilidade individual de cada um. Existe uma responsabilidade pessoal de nós como igreja. Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é o cabeça. E nós somos a igreja. E diz que Ele irá voltar e buscar uma igreja lavada e remida. Uma igreja que entende o chamado. Uma igreja que entende que não é a tribulação, não é o desânimo, não é o cansaço, não é a dificuldade que vai impedir o cumprimento da vontade de Deus na tua vida, meu amado. Nessa noite nós já temos falado que através de Cristo que vamos estar aqui exemplificando através da Santa Ceia, nós reconhecemos o cumprimento da vontade de Deus. E qual que é a vontade dele? Diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça. Tudo que nós temos, tudo que está preparado, tudo que envolve a nossa vida cristã, passa do entendimento de reconhecer Jesus Cristo em nossa vida. Isso seja uma verdade, dia após dia, na minha e na tua vida. Que dia após dia você vai reconhecer o que através de Cristo nós já temos autoridade. Ele diz assim: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. E quando eu reconheço isso, eu recebo autoridade através de Cristo. Autoridade para suportar as tribulações, as decepções, as frustrações. O nosso desafio é reagir a tudo aquilo que Cristo fez por nós. Que nessa noite, ao participar da Santa Ceia, você entenda que isso é poder para a tua vida.
Não desvalorize aquilo que Deus já colocou à nossa disposição. Não deixe que o inimigo lance uma mentira na tua vida, que você não está apto, você não está capacitado, porque nada que o inimigo pode fazer é maior do que nós recebemos através de Cristo, aleluia! Nada! Porque diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Como que eu sou mais que vencedor? Quando eu entendo que, interiorizando Cristo, a justiça de Deus se manifesta na minha vida, eu sou direcionado pelo Evangelho. Esse Evangelho gera em mim uma fé que me faz ter a convicção da minha salvação. Amém? Fique seus pés essa noite, aleluia. Vamos estar orando. Quero apresentar você nessa noite. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus e Senhor Pai, nós estamos aqui numa noite maravilhosa, Pai. Uma noite onde nós reconhecemos o Teu sacrifício, reconhecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos que isso não é mérito nosso, é através da Tua misericórdia que nós temos acesso à Tua graça. Cabe a nós, quando nós reagimos à Tua graça. Neste momento, Pai, como igreja de Cristo, nós estamos aqui, não como A, B ou C, não como Carlos, nada disso. Como a Tua igreja, que entende o Teu chamado, que entende o Teu sacrifício. Nós nos colocamos no Santo dos Santos, de altar neste momento, no Teu trono da graça, numa posição de humildade, que dia após dia nós venhamos a crescer no Teu entendimento, crescer na Tua graça, através do Espírito Santo, e acima de tudo, dar continuidade à Tua obra de redenção, e entender que nós fomos chamados para servir, como Jesus Cristo nos ensinou, mas acima de tudo, iremos passar por várias provações, por várias tribulações, mas crendo que em Jesus Cristo, aceitando aquilo que através de Jesus Cristo temos acesso, nós seremos mais que vencedores. Só quero te agradecer nessa noite, Pai. Nós colocamos toda a igreja no altar, todas as famílias aqui representadas, aqueles que não estão aqui nessa noite, o Senhor conhece o coração, que dia após dia nós venhamos a fazer melhor, não de acordo com a nossa vontade, mas entender a Tua vontade para nossas vidas. Que nós venhamos realmente a entender o Teu chamado como igreja de Cristo. Que nós venhamos realmente a reagir, a ficar constrangido de não reagir de forma como o Senhor deseja, porque o Senhor tem coisas infinitas para colocar em nossas mãos. Mas isso é de acordo com a graça de Deus que opera em nós. Que nós vamos entender que a Tua graça opera em nós e através de nós. E que vidas possam ser alcançadas por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas famílias, no dia a dia. E onde quer que nós fomos, nós vamos a testemunhar que esse Deus que salva, que cura, que batiza e voltará para resgatar a sua igreja. E nessa noite, tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo que nós vamos fazer memorial ao Teu sacrifício, seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Após a noite, amém? Que Ele merece toda a honra.